Esse vídeo aqui é um recado pro Alok, o DJ Alok mesmo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. Olha que bonitinho, ó. Ó. DJ Alok se junta a indígenas em Brasília contra o marco temporal. Olha ele, ai que bonitinho. Olha que bonitinho, olha como eles são bonzinhos, como eles são limpinhos, como eles gostam dos índios. Olha que legal. Aqui, ó, o Alok, o Vitão e a Maria Gadu visitam um acampamento indígena em Brasília. Ai, que coisa linda. Tem até a publicação aqui do Vitão ali, ó. Como ele é bonzinho, como ele é limpinho, como ele é politicamente correto. Ele vai lá proteger o índio, meu irmão. Ele vai lá proteger o índio. Olha, se tem uma coisa que irrita no nosso país, é a artistinha querendo... Olha, artistinha não vou nem diminuir, que o Alok é bom mesmo. É artista, muitas vezes bom, jogando a tua credibilidade em algo que ele não tem a menor ideia do que tá... Não tem a menor ideia do que seja. Tem a menor ideia do que seja. Nós vamos falar disso aqui hoje. Antes eu vou pedir para você clicar aqui no link, ó, e votar em mim no prêmio Influenciadores Digitais, tá bom? Eu ganhei todos os prêmios que eu participei por sua causa. Quero ganhar mais esse, tá bom? Dá uma ajuda pra gente aqui no link, por favor, na seção de Economia, Política e Atualidades, beleza? Vamos lá. Antes de eu falar do mérito da questão, do que é esse marco temporal, etc, eu quero começar dizendo qual é a galera que você está acenando ao fazer isso, tá? Acabaram de queimar uma estátua, né, do Pedro Álvares Cabral, né? Porque, nossa, porque era um colonizador, porque não sei o quê, porque escravizou as pessoas e não sei o quê. Assim, um negócio completamente nonsense, né? Eu não preciso nem dizer aqui, não preciso nem começar dizendo que se você se incomoda com uma estátua, se você se incomoda com qualquer coisa, não é queimando, não é promovendo vandalismo que você vai conseguir o que você quer, tá? Não é com violência, não é com vandalismo, é de forma democrática, é trazendo o debate, tá? Para que você coloque aos outros, né, o que você pensa sobre aquilo. Agora, isso é uma coisa tão sem noção, que os caras são tão burros, né? Eles queimaram aqui a estátua do Borba Gato. Ah, ele ofende os indígenas, não tem a menor ideia do que tá falando. Borba Gato, em primeiro lugar, cara, o Borba Gato não era odiado pelos indígenas, ele era amado pelos indígenas. Ele matou um cobrador de impostos da coroa e foi se esconder, sabe onde? Justamente com os povos indígenas. Ele era ovacionado pelos caras ali. E o Pedro Álvares Cabral, olha, o negócio é tão ridículo que a Thalíria Petroni foi postar, queimou mesmo. O Rui Costa Pimenta do PCO, meu irmão. O cara foi falar, Cabral era um soldado, fez 2 viagens, Brasil e Índia, não colonizou nada, nem realizou nenhum genocídio. O ataque à estátua não é uma luta contra a opressão, mas a nacionalidade e cultura brasileira. Até o PCO sabe que é ridículo ficar queimando estátua. Queimar estátua não reescreve a história. Queira você ou não, você só está aqui por causa deles. Inclusive, a estátua do Borba Gato, tá? Ela foi feita com ladrilhos brasileiros e de costas para a entrada da cidade, justamente para que se questionasse a história. Mas aí vai um bando de tonto, né? Põe fogo, somos revolucionário, né? É para essa galera, viu, Alok? É para essa galera que você tá acenando quando você faz uma besteira dessas. E quando você faz isso, cara, só me vem aqui duas opções para você estar fazendo isso. Uma delas é que você está querendo aparecer para vender música, para bombar um pouco mais. E isso é coisa de gente canalha. Eu sinceramente não acho que você seja isso, tá? A gente conhece algumas pessoas em comum e as pessoas que nós conhecemos em comum, as referências que me dão de você é que você é um cara super gente boa. O que me leva à segunda opção. E a segunda opção é que você pode até ser um cara bem intencionado, mas você não tem a menor ideia do que você está fazendo. E você sabe que você não tem. Você sabe que você não sabe. Você sabe que você não tem a menor noção do que é o marco temporal, do que é demarcação de terra indígena, e eu vou dar aqui uma leve explicação para você, uma breve e resumida explicação. Você sabe como é que funciona demarcação de terra indígena no Brasil? Então eu vou te explicar um pouquinho do cenário. O Brasil tem 200 milhões de habitantes e um território de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. O Brasil tem uma densidade de 23 habitantes por quilômetro quadrado, que é uma densidade baixíssima. Para você ter uma ideia,
São Paulo tem uma densidade média de 7.500 habitantes por quilômetro quadrado. Quando você pega Paris, Barcelona, Nova York, Tóquio, são cidades que passam dos 17, 18, 19, mais de 20 mil habitantes por quilômetro quadrado, certo? Sabe quantas reservas indígenas tem no Brasil? Mais de 500. São mais de 500 reservas que abrangem um território de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, para pouco mais de 800 mil indígenas. Isso dá uma densidade de 0,8 habitante por quilômetro quadrado. O que eu tô te dizendo, amigo, é que para cada índio você tem mais de 1 quilômetro quadrado. Deu para você entender hoje a realidade como é que tá? Deu para você entender como é que tá? E como que esses caras demarcam terra indígena, que é um completo absurdo. É um completo absurdo. Você acha que é o índio que vai lá e reivindica a terra dele? Não, senhor. Não, senhor. Porque o índio, na nossa sociedade brasileira, infelizmente, não é tratado como gente. O índio é tratado como fauna. O índio é tratado como incapaz, como animal, tá? É a FUNAI, ou seja, uma organização do nosso estado, do estado do homem branco, que é lotada de escândalo de corrupção, que, cara, você sabe quem é que mais reclama da FUNAI? Os indígenas. É a FUNAI que vai lá, faz um estudo antropológico em sigilo. Então chega um antropólogo ali, né, que provavelmente, na enorme maioria dos casos, é um esquerdista que tem um amigo no governo, aí ele vira antropólogo ali da FUNAI, aí ele faz um estudo em sigilo, sem base nenhuma, em literatura nenhuma, ele tira da bunda dele que ali é um território indígena, tá? E aí o que ele faz? Ele faz a delimitação do que ele acredita ser um território indígena. A partir dali, você tem a conclusão do processo de delimitação, e aí nós temos 90 dias para apresentar o recurso. Só que aí vem a parte mais absurda. O recurso, você tem 3, assim, o cara vai lá, faz o estudo em sigilo, ninguém sabe de nada, de repente, ó, tá aqui, ó, isso aqui é terra indígena. Aí você tem 3 meses, tá, para apresentar o recurso. Só que o recurso não pode ser apresentado no mérito. Olha o absurdo. Você não pode questionar o porquê aquilo é ou não uma terra indígena. Você só pode, no recurso, pedir mais prazo, pedir menos prazo, ver se há alguma forma de remuneração de um terreno que muitas vezes é de particular, se o Estado tem ou não algum outro interesse naquela área. Você não pode simplesmente questionar o mérito. Olha o absurdo. É como se eu falasse pra você, Alok, você me deve, sei lá, 100 mil reais. Por quê? Porque sim. E você só pode questionar como você vai me pagar. Você não pode questionar o mérito de por que você me deve e se você tem algum motivo pra falar que não deve. Não pode. É assim que funciona. A partir dali, o Ministério da Justiça faz uma portaria e o presidente ele homologa via decreto. É assim que funciona. O que o marco temporal quer? O que é a ideia do marco temporal? Esta palhaçada que financia muita corrupção, que você nem tá ligado, tá? Tem que acabar, tem que parar. Então o marco temporal, ele não vem, isso aí é mentira que, vai acabar com a terra indígena, vai acabar com os povos indígenas, isso é mentira. O marco temporal nem pode, e nem tem o poder e nem pode querer remover terra indígena, não tem nada disso. O que o marco temporal quer fazer? Quer estabelecer um marco temporal, ou seja, um dia, dia tal, a partir deste dia, o que for terra indígena é terra indígena. O que não for terra indígena não é terra indígena. E acabou, e acaba com essa palhaçada da FUNAI, que é um órgão muito corrupto, que não representa a vontade dos índios, ficar brincando de demarcar território indígena e as pessoas não terem nem o direito de recorrer. De falar, não, é porque... Cara, se você comete um assassinato, irmão, se você mata alguém, você tem direito à defesa, você tem direito ao contraditório. Agora, se você tem uma terra e ela foi demarcada como território indígena, você não tem esse direito. Olha o absurdo que é. O que o marco temporal quer fazer é simples. É estabelecer o seguinte, a partir desta data, o que a terra indígena é e o que não é, não é. É só isso. E aí vai lá você... tô aqui cozinhando, ó como eu sou legal, ó como eu sou bacana, ó como eu sou bonzinho, como eu sou politicamente correto. Aí vai lá um manita da vida e fala assim, não, porque se o índio vier na minha casa,
eu me sinto meio que obrigado a dar minha casa pra ele. Eu duvido que se um índio bater na porta da Anitta lá, ela dá um copo d'água pro cara. Que dirá a casa dele, que dirá a casa dela. Pelo amor, que coisa ridícula, que coisa absurda, cara. Inclusive, Alok, todo o dinheiro que você tem, toda a propriedade que você tem, tudo que você tem é baseado numa sociedade, tá? Que não vem da sociedade indígena. Não vem. Vem do Pedro Álvares Cabral e de tudo que ele representava, cara. Vem do nosso conceito de propriedade privada, que não é o mesmo do índio. Você sabia? Você nem sabe disso, né, cara? Eu tenho certeza que você nem sabe disso, infelizmente. E aí fica aí pagando sapo pra ativista hipócrita. O lance é o seguinte, cara. Eu, inclusive, fiz um debate na GNT, né? Naquele programa do Quebrando o Tabu. Eu fiz esse debate em junho. Nós estamos no final de agosto, eles não colocaram no ar ainda. Eu não quero aqui dizer que é porque eu fui muito bem e as lideranças indígenas que lá foram saíram concordando comigo, tá? Mas tá estranha essa história, né? Sei lá, vai demorar mais quanto tempo? Mais de 3 meses para pôr o episódio no ar? E o que é o ideal? O que eu falei lá e as lideranças indígenas concordaram comigo? Chega de ficar dependendo de política de governo. Chega de ficar dependendo de FUNAI. O certo é o seguinte, dá o título de propriedade pro indígena. Meu irmão, quem é que vive aqui, ó? Então agora vocês têm o título de propriedade desse território e vocês façam o que vocês quiserem com ele. Quer preservar, preserva, quer vender, vende, quer explorar, explora, quer ganhar dinheiro com agricultura, faça, tá? E eu nem vou entrar no mérito, nem dá tempo aqui, que não, mas é desmatamento, que aí é outra questão também que tá cheio de falácia. Posso fazer um vídeo depois só sobre isso, mas eu vou terminar o vídeo aqui, ó, falando o seguinte, eu desafio vocês, e aí, assim, eu desafio numa boa. Qualquer um desses artistas, seja Alok, seja Vitão, seja Anitta, qualquer um desses, você não tá pagando de quem é amigo dos índios, debate comigo, cara. E é numa boa, eu não tô falando pra ele, vou te destruir num debate, não é nada disso. Eu quero trocar uma ideia com você e quero esclarecer pra você que o que você tá fazendo é um enorme erro. Você está colocando a tua credibilidade nas mãos de pessoas que não merecem sequer um aperto de mão de você. Eu não tô falando dos índios, tá? Eu tô falando de ativistinha que vai botar fogo em estátua, que vai pagar pau pra FUNAI, que é um órgão corrupto. Então, antes de você fazer uma besteira como essa, pesquisa um pouquinho o outro lado. Só pra você saber o que você tá fazendo. Um abraço, vamos questionar tudo.